Quando a gente está na nossa terceira década da vida, a gente é muito absorvida e atropelada por questões do que está acontecendo naquele momento. Então, assim, a gente quer crescer profissionalmente, a gente está buscando um parceiro para quem não tem, mas eu não sinto e não percebo nas minhas pacientes entre 30 e 40 essa preocupação com o futuro, né? Como se, vou deixar para os 40 para ter filho, para isso, para aquilo, e elas sem pensar que, como a gente se sente muito jovem, eu tenho 44 anos e eu me sinto jovem, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar que eu já passei dos 40. Então, assim, a gente tem uma mentalidade muito jovem, a gente quer viver, a gente quer fazer nossas coisas, mas a mulher tem esquecido de pensar no que os 40 anos vão trazer para ela. E aqui eu tô falando de duas coisas. O primeiro é do próprio envelhecimento, do envelhecimento natural do ser humano, do sexo feminino. A gente sabe que a partir dali dos 35, claro que eu tô falando de maneira geral, então entre 35 e 40, o envelhecimento começa a dar as caras, então a gente não consegue mais performar as coisas do jeito que performava, a gente se cansa mais fácil, quem tem filho pequeno, então nem se fale, mas biologicamente, lá dentro da gente, mesmo em quem tá ótima, voando, nosso metabolismo tá mudando, né, e mudando para pior. A gente começa a perder capacidade de anabolismo, então a gente começa a perder capacidade de manter a massa magra, né? Então eu escuto muito no consultório, doutora, eu tô treinando como eu sempre treinei, mas eu tô perdendo massa magra. Ou eu mudei minha alimentação, mudei meu treino, mas eu não tô vendo resposta. E isso eu tô falando, gente, de pessoas com 35 anos, com 38 anos, né? Às vezes recuperar de uma gravidez, né? A gravidez é um momento onde o nosso corpo sente muito e o pós-gestação, aquele primeiro ano, é uma corrida, né, para recuperar a nossa disposição e a nossa forma corporal. Então imagina isso acontecendo numa mulher de 40. Mas a mulher que tá planejando uma gravidez, por exemplo, com 40, ela não pensa nisso, né? Então eu entendo que é minha obrigação e obrigação de todos os profissionais de saúde que fazem acompanhamento de mulheres pontuar para vocês que a menopausa, que antes estava situada no último terço da vida das mulheres, então há não muito tempo atrás, há uma geração atrás, a taxa de sobrevivência aí das mulheres era 65 anos. Hoje a gente já chegou em 80. Quem está nascendo hoje, qual vai ser a expectativa de vida dessas pessoas? E a menopausa, ela está se situando cada vez mais cedo na vida da mulher. Então antes, quando eu nasci em 1980, a expectativa de vida da mulher era 65 e em 40 anos a gente ganhou 15 anos de vida. E isso quer dizer para a saúde da mulher que hoje a menopausa está situada, em vez de no terço final, no meio da vida da mulher. E a gente tem que se preparar para isso, porque é nesse meio da vida que a gente está querendo voar, em termos de relacionamento, em termos de sexualidade, em termos de emprego, de trabalho. E o que acontece, obviamente, não é com todas, mas com uma grande parte de nós, é que a gente toma uma rasteira, quer dizer, começam a aparecer sintomas e sinais e coisas esquisitas que fazem a gente não nos reconhecermos nos nossos próprios corpos. E como nunca ninguém falou disso pra você? Como ninguém me avisou que eu ia começar a ter esquecimento, que eu ia ter problema de foco no meu trabalho, que eu ia começar a acordar às 3 horas da manhã como se eu estivesse pronta para começar meu dia. Essas coisas, gente, quando elas começam a acontecer, tornam a nossa vida muito mais esquisita, porque a vida não para, né? O filho continua lá, o marido continua lá, o trabalho continua e a gente nessa esquisitice toda. Então, é sim função nossa, e tô aqui para isso, para começar a introduzir na rotina de cuidado da mulher essa preparação para a transição menopausal que chega para a maioria de nós após os 40 anos. Mais para frente, depois que a gente menopausa de vez, e a menopausa da brasileira acontece entre 48 e 50 anos, toda essa turbulência da transição menopausal, essas oscilações hormonais que causam a irritação, né, esse primeiro contato com o hormônio baixo, tudo isso já foi vivido. E depois que a gente menopausa de vez, claro que existem algumas mulheres que vão precisar cessar completamente os ciclos menstruais. Quando a gente fala sobre menopausa com alguém, ou a gente pergunta para as nossas mães,
para as nossas avós, tias ou pessoas que têm mais idade que a gente, elas acabam pontuando muito a questão do pós-menopausa, né? Mas eu não tenho dúvida de que o que mais incomoda as minhas pacientes e as mulheres é a chegada da transição menopausal, é o impacto que isso causa na nossa vida. Depois que isso já passou e que definitivamente nossos hormônios estão estavelmente baixos, a gente para de ter essas oscilações. E não que isso seja bom em todos os sentidos, talvez no sentido da irritação, talvez acordar um pouco menos, mas assim, isso traz muitos malefícios para nós mulheres. E como cuidar disso? Então assim, eu acho que a menopausa, a ciência deve muito a nós mulheres, porque apesar da gente ser uma legião de mulheres entrando na menopausa, a ciência ainda está atrasada em nos dar as respostas que a gente precisa.